Boa noite a todos, pessoal. Sejam bem-vindos, né, ao nosso evento da análise de dados com o Aslan e a Isis em si. Hoje, né, vamos embarcar em uma jornada aí de exploração aí de vários insights, onde a gente vai compartilhar conhecimento, né, e construir aí várias conexões. Meu nome é Wandel, né, faço parte aqui da Nitec. Vamos falar um pouquinho sobre a Nitec, né, nesse vídeo de 1 minuto e meio, apenas um resumo, né, de quem nós somos, né, da nossa casa, e agradeço bastante pela participação de vocês. E podemos começar. Durante a pandemia, no ano de 2020, um grupo de programadores amigos identificou que o mercado tecnológico vinha crescendo de maneira desproporcional em relação aos profissionais disponíveis e do número de novos capacitados. Isso gerou questões como empresas com muita dificuldade em achar profissionais veteranos e os poucos recém-formados e ou formandos sem uma preparação adequada. Por outro ângulo, o dos profissionais que ansiavam por uma oportunidade de trabalho, frustrados com seus canudos na mão. Foi então que o grupo de amigos teve um insight e deu vida à Nitec. A Nitec, fundada por Nise Costa e os cofundadores Wandel Souto, Rivaldo Guimarães e Alete Medeiros, nasceu com o propósito de ajudar pessoas formadas em tecnologia, em transição de carreira e ou estudantes de programação a saírem do raso e conquistarem uma vaga de emprego na área, e ajudar empresas parceiras, preparando profissionais com as soft skills e hard skills necessárias para se tornarem seus colaboradores. A família Nitec cresceu e hoje, com 2 anos de mercado, se transformou e se desmembrou em 2 frentes distintas. A Nitec Academy, com uma equipe de treinamento que inova cada oportunidade de compartilhar conhecimentos de maneira disruptiva, alinhando o que a educação tradicional mantém em sala de aula com as inovações e necessidades do ambiente corporativo. E a Nitec Digital, com a criação de produtos e sistemas digitais. Seja Impacto, seja Nitec. Top. Itaú Personalité do... Pronto, com isso, gente, a gente vai iniciar em si, né, o nosso evento aí acredito, com o Aslan, com a Isis. Vocês podem se pronunciar, né, pessoal? Dizer quem são vocês, como vai ser o dia de hoje. Acho que o pessoal deve estar bem curioso aí como é que vai ser. Boa noite a todos. O intuito desse workshop, desse bate-papo aqui, é mais apresentarmos uma análise de dados e a importância da análise de dados em TI, de uma forma geral. Uma visão ampla, mas, assim, é uma visão imprescindível para que você comece a carreira de analista de dados. Sem essas visões que a gente vai apresentar aqui, você vai ficar para trás do mercado. Então, são conhecimentos, são ideias, são conteúdos que a gente traz para você que está iniciando uma carreira de dados, e se você já é analista de dados e não se cuida, não se preocupa com esse material que a gente vai apresentar, você vai acabar ficando para trás. Beleza? Alguma coisa a acrescentar? Isis, Nise? Não, posso seguir. Vamos lá. Fique à vontade mesmo. Hoje nós temos a palestra, os 2 palestrantes. Vamos começar com a Isis, que é analista de dados aqui da Nitec, e eu, Aslan Galdino, como também sou analista de dados aqui da Nitec. Então, somos colaboradores do Nitec Academy. Teremos, basicamente, 2 dias de evento. Nesse primeiro dia, temos essa parte de boas-vindas e as devidas apresentações, diferenças de dados, informação e conhecimento. Essa parte vai ser abordada pela Isis. Depois a Isis continua com um case de análise de dados da banda Metallica, por isso que estava tocando Metallica no começo da apresentação lá. Spoiler. Básico. Aí eu entro com os principais pontos da análise de dados, importância de cada fase na análise de dados. Ainda hoje veremos tratamentos e preparação de dados, principais formas para visualização de dados, porquê e como fazer modelagem dos dados. No segundo dia, vai ser basicamente mão na massa. Eu, juntamente com a Isis, vamos desenvolver o conteúdo, desenvolver um conteúdo que a gente elaborou
para trazermos para cá. São as principais formas de importar dados para o Power BI, tratamento de dados, principais tipos de gráficos, dashboard para apresentação das informações. Esse segundo dia, como eu já falei, é um mão na massa. Então, aí a gente vai tirando todas as dúvidas e vai tentar sanar e tentar trazer o máximo de conteúdo para vocês na elaboração de um dashboard completo. Isis? Muito bom. Então, boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a participação de todos, agradecer o convite da Anitec, né, por estar promovendo esse workshop, esse papo aí, que vai ser, eu acredito que vai ser muito, muito importante e muito agregador para todo mundo. Então, aqui, uma rápida autodescrição. Sou uma mulher branca, cabelos castanhos escuros, estou usando aqui um óculos, camiseta cinza, Harry Potter, então atenção, Potterheads. Estou com fundo azul aqui com Danitec. E basicamente é isso. Tenho 34 anos, sou de São Paulo, natural de Santo André, ABC paulista. Aqui tem uma timeline rapidinha, um pouquinho do meu background na tecnologia. Então, eu iniciei na tecnologia em 2013, fazendo um técnico em informática, com ênfase em programação, e foi onde eu descobri que, de fato, programar era para mim. Eu queria saber só de códigos, foi onde me apaixonei. E a partir de 2013 eu já entrei num nicho muito específico, que é de pesquisa de mercado. E como vocês podem imaginar, a pesquisa de mercado tem tudo a ver com dados, né? Então, desde sempre, estou inserida aí nesse nicho. Então, no total, eu tenho 10 anos de atuação com pesquisa de mercado, e 7 desses 10 anos foram como programadora. Então, eu iniciei ali como entrevistadora, trabalhando na coleta de dados, e depois passei a programar os questionários de coleta. Então, também tive contato com as outras etapas da pesquisa, que é o desenvolvimento dos dados, né, após esse processamento. Em 2018, eu me graduei em análise e desenvolvimento de sistemas, atualmente estudante de Data Science, e estou trabalhando como agilista. Então, também, tudo aí a ver com esse mundo enorme dos dados, né. Também deixei um QR Code ali com o meu LinkedIn, quem quiser se conectar, fica à vontade. E é isso, pode passar. Pronto, agora quem vai se apresentar sou eu. Eu sou Arlan Galdino da Cunha, sou um branco queimado do sol. Eu me considero pardo, mas meu perfil morfológico não se enquadra como pardo. Eu acabo entrando na categoria de branco sujo, branco melado do sol. Sou bacharel em biologia desde 2004 e trabalho, desde 2004, trabalhei com a influência dos fatores abióticos sobre a comunidade biótica. Então, desde cedo, mesmo no começo da graduação, não gostando de estatística como uma visão geral, mas a partir daí a estatística começou a fazer parte da minha vida desde 2003, e em 2004, quando me formei fazendo meu TCC, foi quando realmente a ficha caiu e a estatística passou a ser frequente dia a dia no meu dia a dia na minha vida. Em 2005, me tornei especialista em oceanografia. Em 2007, com outra especialização em gestão de ambiente costeiro tropical. Sou mestre em oceanografia em 2009. Em 2015, me tornei doutor em zoologia e ecologia. Todos esses passos na minha vida acadêmica foram voltados para verificar a interação dos fatores bióticos, abióticos sobre os fatores bióticos. E nós estamos tratando de dados que são riquíssimos, e eu trago muito dessa minha bagagem, dessa minha experiência dentro da academia para a Anitec. E até agora minha chefe, minha supervisora, nunca reclamou das minhas visões, dos meus trabalhos, das minhas análises, e sempre foi elogiado, graças a Deus, sempre foi elogiado do meu trabalho. E assim, a gente sempre tenta melhorar cada dia mais. Esse final de dezembro agora, termino meu outro curso de cientista de dados. Além disso, eu tenho mais de 260 horas de bootcamp somente voltado para análise de dados. Tem outras ferramentas de tecnologia também, mas análise de dados eu tenho mais de 260 horas, fora essa parte acadêmica.
tenho ainda 5 artigos publicados e 3 capítulos de livro. Então, estou bem enganjado com a situação, com analista de dados, desde sempre, desde 2004, quando realmente a ficha caiu para nós e apareceu para a gente. Isis? Passando a palavra agora para Isis. Bora lá começar. Então, a gente vai começar aqui com uma diferença aí entre 3 conceitos que todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece, a gente sabe o quanto é importante isso, né, na tratativa de dados, entre dado, informação e conhecimento. Então, assim, será que é tudo a mesma coisa? Será que só são palavras diferentes para o mesmo conceito? Então, na verdade, não, e é isso que a gente vai explorar agora. Pode passar um slide, por favor. Então, começando com a definição de dado. O dado, em si só, a gente pode dizer que ele é o conteúdo bruto. Ele é a matéria-prima da análise de dados. Um dado, por si só, ele é uma unidade básica de informação, né? É o elemento básico com o qual a gente trabalha para obter as informações que são significativas de fato. Ele sozinho, ele é apenas um registro, ele é um fato sem contexto e não nos diz muita coisa, um dado isolado, né? Ele é um valor atribuído a alguma coisa. Então, eles são observações, são medidas, valores, eles são coletados, eles são registrados, e, de uma forma análoga, a gente pode pensar no dado como uma pedra bruta, que nem está ali na ilustração. Pode passar um slide? E aí, ao passo que a informação, ela é o quê? Ela é um conjunto desses dados, são os dados já tratados, né? A informação, ela vem do latim informare, que significa modelar, dar forma. Então, a informação, ela fornece contexto àquele dado que inicialmente sozinho não nos dizia muita coisa. Então, no momento em que os dados são processados, a informação, ela passa a ser relevante, ela passa a ser compreensível, e nessa fase, ela é muito útil na resolução de problemas. Então, nessa etapa, a nossa analogia, a pedra, ela é lapidada, se transforma num diamante. Pode passar mais um slide, por favor? E aí a gente chega no conhecimento. Então, o conhecimento, ele passa a ser uma informação que é compreendida, é a abstração dessa informação, e a gente pode definir ele como uma prática, aplicação prática da informação, né? É o estágio final, é o estágio mais valioso da análise de dados, e na transformação desses insights, e eles são, de fato, utilizáveis. Então, a gente pode definir o conhecimento como a capacidade de criar valor a partir dos dados, né? A gente aprende com esses dados. Muitas vezes, o conhecimento ele pode ser como uma aprendizagem e uma experiência. Então, assim, da mesma forma como um médico, para fazer um diagnóstico médico, ele precisa se basear em informações médicas. Um chefe de cozinha, se ele vai criar uma nova receita, ele precisa se basear naqueles conhecimentos culinários, né? O engenheiro vai projetar uma ponte segura, ele tem que se basear naquelas informações do estudo dele de engenharia. Então, seguindo essa ideia da nossa analogia, a nossa pedra, que era o dado, ela foi lapidada, se transformou em informação, e nesse momento, o conhecimento é o nosso anel de diamante. Então, é a aplicação prática, é a aprendizagem da informação que veio do dado, né? Então, a gente está aplicando praticamente, se torna o nosso anel de diamantes. Pode passar mais um slide, por favor. E aí eu trouxe uma representação gráfica de todos esses conceitos que a gente viu rapidamente até agora. Então, cada camada representa um desses conceitos. Então, dados, informação e conhecimento. E percebam como cada nível, ele se contempla, ele se completa no anterior, ele se baseia no anterior, né? Só que essa análise, ela não precisa parar por aí, ela não precisa ser pura e simplesmente dados que se transformam em informação que abstraem conhecimento. Pode passar mais um slide? A gente pode adicionar aqui uma camada de inteligência. Então, essa camada, ela é uma camada um pouco mais avançada, a camada do conhecimento, e representa a capacidade que a gente tem de aplicar o conhecimento de forma estratégica, de resolver problemas complexos, fala muito sobre adaptação, sobre aprendizado, então adaptação a novas situações, é aprendizado com experiência, é um refinamento constante, e sempre baseado na tomada de decisão. Pode passar mais um slide, por favor? E aí, a analogia que eu trouxe aqui é justamente a gente aplicar essa estratégia, fazer uma tomada de decisão, que é de vender esse anel de diamante que a gente lapidou anteriormente,
enfim, e a gente conseguir monetizar. É uma decisão estratégica com aquele conhecimento, com a inteligência adquirida ao longo desse processo. Então, de forma bem superficial, essa é a diferença entre dado, conhecimento e informação, e a gente sempre aplica ali uma outra camada que vai nos apoiar na tomada de decisão. Pode passar? E aí, eu quis trazer esse case da Metallica, que todo mundo conhece, né? Eu acho que todo mundo gosta, mas quem não gosta também já ouviu falar em algum momento aí da vida. Bom pra caramba. E é um exemplo real, né, da análise de dados. Então, aí a gente fala assim, de análise de dados, poxa, isso, mas análise de dados é TI, é só na tecnologia. Não. A análise de dados, ela pode ser usada para muita coisa em várias esferas. Então, esse é um caso mega curioso e muito interessante do uso da análise de dados. Então, o que aconteceu com Metallica? Eles sabiam que eles poderiam ir além, mesmo sendo uma das maiores bandas de rock do mundo, né? Eles entenderam que eles poderiam ir além, e a melhor forma que eles encontraram para fazer isso era criar um setlist que fosse memorável, que fosse o melhor setlist da vida. Então, o que eles fizeram? Entraram em contato com o Spotify, uma das maiores plataformas de streaming musical, todo mundo também conhece, e aí eles solicitaram esses dados do Spotify das músicas que eram tocadas deles. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram, analisaram todas essas bases e eles verificavam na agenda. Poxa, a gente tem um show em determinada região, em determinada cidade. Eles analisavam os dados daquela cidade, daquela determinada região, viam quais eram as músicas mais curtidas, as músicas mais tocadas, e a playlist era toda montada com base nesses dados. Então, o resultado era um show memorável, fãs que estavam, assim, extremamente apaixonados, que como assim, eles estão tocando a minha música, a música que eu mais gosto. Então, eles conseguiram trazer esse contexto da análise de dados para dentro da esfera deles, que é a esfera musical, né? Pode passar mais um slide, por favor? E aí, o responsável por analisar essas músicas é nada mais nada menos do que o baterista, o Lars Ulrich. Então, ele quem analisa todas essas músicas, além de analisar as músicas mais tocadas e mais curtidas da região, ele também faz uma análise da última década de shows. Então, por exemplo, se eles fizeram um show naquela região e eles vão retornar, ele analisa a última década para realmente não repetir nenhuma música. Então, é interessantíssimo. E ele faz isso desde 2003, e aí vocês vão falar, tá bom, mas o Spotify só nasceu em 2008, como que ele fazia isso? Antes, né, do Spotify. Ele fazia análise manual. Então, ele entrava em contato com todas as rádios locais, solicitava exatamente a mesma coisa que hoje é mais automatizada, né, que é no Spotify, e ele fazia exatamente a mesma coisa. Essa análise, via quais eram as músicas mais tocadas, o que geraria mais engajamento nos fãs, e montava uma playlist. Então, assim, a gente vê que o resultado disso era causar uma experiência única aos fãs. Então, o impacto dessa iniciativa, desde sempre, foi causar uma impressão nos fãs que os fãs se sentiam extremamente valorizados. Então, eles geram ainda, né, muito engajamento. O que a gente pode pegar disso como lição, como insight? Sempre a gente pode aprender com o nosso público. Então, o que o seu público quer, o que o seu público gosta, como ele se comporta, extrair informação que seja relevante para atingir esse determinado público, né? E sempre utilizando a análise de dados no apoio da tomada de decisões. E outra curiosidade é que, desde então, também, a banda nunca repetiu uma setlist, fazendo dessa forma essa análise que o Work faz, né? Então, é isso. Contei mais ou menos meio que por cima. Eu deixei também a referência, caso vocês queiram se aprofundar um pouquinho mais na história. A gente pode compartilhar depois. Pode passar. Beleza, agora comigo. Quando um determinado supervisor, um chefe de uma determinada empresa, ou um gerente de projeto, ou uma pessoa que está um pouco acima da hierarquia, a primeira coisa que ele pede para um analista de dados é: eu quero que você elabore os melhores gráficos e os melhores relatórios. Eu até entendo que para um chefe, para um superior, ele não precisa saber tudo o que foi
tudo que foi, todos os passos que foram traçados ao longo do desenvolvimento da análise até chegar no meu gráfico, no meu relatório. Até entendo. Mas para um analista que não tem essa visão completa e espacial das necessidades que, para elaborar um gráfico satisfatório ou um relatório que contemple tudo aquilo que o chefe ou o supervisor quer, se ele não tiver essa visão geral, essa visão macro do análise de dados, ele vai acabar trazendo informações irrelevantes e ele pode até trazer gráficos muito bonitos, gráficos dinâmicos, gráficos maravilhosos e relatórios estupendos. Mas, a partir do momento que ele não traz, não toma o devido cuidado com as informações lá na base, como a Isis trouxe, se eu não tiver um cuidado com minha coleta de dados, se eu não tiver um tratamento legal do meu conteúdo, do meu dado, se eu não contemplar todas as minhas informações, os meus gráficos vão ser maravilhosos, mas não vão trazer de forma eficiente aquilo que o chefe quer. Então, não vai conseguir responder de forma satisfatória o que foi traçado dentro da empresa. Então, essa necessidade de cuidados com os gráficos torna-se muito interessante, mas se você não tiver todo esse cuidado anterior à elaboração dos gráficos e dos relatórios, você acaba trazendo informações que não são sustentadas no contexto geral dos seus objetivos, das suas ideias. Então, eu até entendo a necessidade de trazer gráficos satisfatórios, mas para um analista de dados, se você não tem esses devidos cuidados, com todo o trâmite de todos os principais pontos para a geração dos meus gráficos e geração das minhas análises de dados, eu vou acabar ficando para trás na elaboração dos meus recursos. Dentro das principais fases que eu trago para a elaboração de uma robusta análise de dados é a definição. Eu preciso saber quais são os principais objetivos. Eu preciso definir com a minha equipe como um todo quais são os objetivos. Se eu não trouxer esse objetivo bem delimitado, bem traçado, com todos os tópicos e subtópicos de uma forma geral, eu não consigo obter os meus gráficos e os meus relatórios que vai responder aquilo que a empresa quer. Então, eu preciso ter esse máximo de cuidado em elaborar minha ideia central, minha ideia secundária dentro dos meus objetivos para que eu possa trazer um material robusto, para que eu possa realmente trazer o conhecimento, realmente trazer os benefícios financeiros para dentro da empresa. Se eu realmente não conseguir não tiver essa base bem consolidada, o restante acaba sofrendo e vai perdendo a qualidade com o passar da elaboração da minha análise. Eu preciso saber o mínimo de conhecimento sobre os meus dados. Não dá para mim trazer um conteúdo, eu falar de um conteúdo, se eu não tenho o mínimo de conhecimento. A Isis trouxe uma história muito legal, uma atualização de análise de dados muito boa, e se você não tem conhecimento da banda e de dados, você apenas vai falar uma coisa que você não tem conhecimento aprofundado. E percebe-se que realmente você tem um conhecimento aprofundado do conteúdo. Então, esse cuidado de conhecimento dos dados que estão sendo utilizados, dos dados que você vai trabalhar, é imprescindível para qualquer análise de dados. Então, tomem cuidado e atentem para esses conhecimentos gerados, esses conhecimentos básicos, para que você possa trazer um material robusto e que possa trazer lucros futuros para a empresa. Eu preciso saber qual as melhores ferramentas, tanto para o armazenamento de dados, tanto para a construção das minhas tabelas, como para a geração dos meus gráficos. Mas uma coisa eu gosto de falar é que eu não mato uma formiga com a bala de canhão.
Ou seja, se eu preciso apenas trazer uma informação simples de um conteúdo, eu quero saber quantas músicas da Metallica foi tocada. Eu não preciso fazer uma análise de todos os dias. Quero saber quais são, como foi que, as músicas mais tocadas na região do show, por exemplo. Eu não vou fazer uma análise de todo o país. Eu só vou me concentrar nas rádios e nas rádios que estão tocando as músicas naquela cidade que a banda iria tocar. Então, esse cuidado de trazer esse material é importantíssimo. Eu preciso saber, para fazer uma análise robusta e interessante, se eu vou fazer uma análise descritiva, se eu vou fazer uma análise diagnóstica, se eu vou fazer uma análise preditiva, se eu vou fazer uma análise prescritiva. Porque a partir dessas informações, eu consigo descrever como está se comportando as minhas postagens, o meu conteúdo, eu posso diagnosticar possíveis falhas dentro da empresa, recurso que pode ser melhor beneficiado, desperdício de alguma fonte, eu posso fazer uma análise diagnóstica, eu posso prever qualquer coisa que está acontecendo, e eu posso prescrever um conteúdo, por exemplo, nós que estamos trabalhando diretamente com a equipe de marketing, nós conseguimos prescrever os melhores cards, os melhores vídeos, e indicar para a equipe de marketing para que ela possa fazer um material voltado com essa análise de dados mais robusta para que ele possa atingir o maior público possível dentro das nossas redes sociais. E, por fim, nessa fase, quais as formas de apresentação de dados? Existem N formas de apresentação de dados. Como eu falei, dependendo do que você vai apresentar, o próprio Canva mesmo traz uma análise de dados, traz uma apresentação muito boa, traz tabelas e traz gráficos que eu posso construir de forma rápida. Não necessariamente eu preciso construir uma tabela gigantesca, se, por exemplo, um Canva já consegue responder. Mas existem várias formas de apresentação, desde o Word, do Excel básico, a gente tem o Calc, a gente tem os próprios Power BI, existem N ferramentas para que nós possamos trazer a apresentação de dados. Tem tabelas dinâmicas dentro do Excel, dentro do Calc. Então, são N informações que a gente pode trazer e apresentar os dados da melhor forma possível. Então, vamos tentar enxugar assim e trazer o conteúdo como um todo. Primeiro, eu preciso definir qual é o meu objetivo. Preciso saber o que é que eu quero responder. Então, eu preciso definir, basicamente, qual é o meu objetivo principal, o que é que essa pesquisa vai trazer como um todo, e quais são os meus objetivos secundários. O que é que eu preciso trazer de forma secundária? Eu quero saber como é que está o engajamento da minha rede social com uma determinada postagem. Mas aí eu preciso saber esse seria o meu objetivo geral. O meu objetivo específico é qual o número de curtidas, quantos seguidores temos, quais curtiram, quantas pessoas entraram, são seguidores ou não seguidores, como é que está a interação, se é curtida, compartilhamento, salvamento. Então, tudo isso são informações que a gente precisa trazer já nos objetivos. Por quê? Porque eu não vou me atentar a coisas que vai fugir desses meus objetivos. Coisas que fogem desse objetivo, eu vou estar sendo prolixo e eu não vou responder aquilo que a empresa quer, que é otimizar e beneficiar o conhecimento e os recursos, e maximizar os recursos e minimizar as despesas. Os dados são suficientes para responder as perguntas? Então, eu preciso saber exatamente como eu vou fazer essa coleta desse material. Por exemplo, a equipe de marketing, quando faz uma postagem, ela faz sempre uma postagem, em sua grande maioria, num determinado dia, determinado horário.
A equipe, eu não posso fazer uma análise de dados no mesmo período, no mesmo momento que a equipe de marketing faz uma postagem. Eu tenho que deixar um delay para que as pessoas visualizem esse material e assistam e façam suas interações dentro das nossas redes sociais. Eu espero esse delay e sempre obedeço, toda vez que a equipe de marketing posta, eu dou um delay de em torno de 12 horas e faço minha primeira coleta. E eu sempre repito essa minha primeira coleta. Essa primeira coleta sempre repito nesse mesmo dia, nesse mesmo horário. Por quê? Porque se a partir do momento que eu fiz a minha primeira coleta com 12 horas, se eu fizer uma coleta com 20 horas, por exemplo, eu vou estar trazendo um delay, eu vou estar trazendo outliers que vai mascarar os meus resultados. Vai trazer informações, eu vou estar trazendo informações que não são a realidade da postagem. Então, eu preciso coletar os meus dados sempre naquele mesmo horário, sempre naquela mesma frequência. Eu posso tanto coletar de forma manual, como existem N ferramentas que dá para a gente construir um bot e ele automaticamente, ele starta naquele horário, faz a coleta naquele horário, daquele material. Aí eu preciso saber onde esse bot vai salvar meu material. Então, essa segunda fase é muito interessante. Tem que ter, mesmo que uma coisa interessante como eu fiz a minha prospecção no mesmo horário, no mesmo dia, eu preciso obedecer isso. Mesmo que eu esteja cansado, que eu não consiga fazer, eu esteja com algum problema de saúde, mas eu tenho que ter esse delay, esse cuidado de sempre fazer essa amostragem nesse período. Quando eu realmente não tiver condições de fazer, eu encaminho para uma outra pessoa para realizar essa coleta. O terceiro ponto onde eu vou conseguir armazenar os meus dados? Qual a melhor forma de armazenar meus dados? Qual a tabela, o software que eu vou usar para armazenar meus dados? Existem N planilhas e N tipos de planilhas eletrônicas. Basicamente, nós temos o Excel, o Calc e o Sheet. Eu, no atual momento, sempre com receio de perdermos informações por problemas mecânicos, problemas gerados por queda de energia, alguma coisa, eu sempre salvo meu conjunto de dados numa nuvem, que é para eu poder acessar em qualquer computador, em qualquer máquina, ou em qualquer parte do mundo inteiro, eu posso acessar com minha conta, eu vou na minha nuvenzinha e consigo acessar. Ou eu posso ter um banco de dados, que eu posso construir meu material a partir desse banco de dados. Quais ferramentas eu devo utilizar para gerar meus gráficos? Eu posso gerar meus gráficos a partir do próprio Excel, do próprio Sheet, do próprio Calc. Posso trazer tabelas dinâmicas, que vai me trazer essas interações muito boas. Além disso, eu ainda tenho os dashboards, que são maravilhosos, onde você traz as interações diretas dos dados. Posso tanto construir um dashboard com R, posso construir um dashboard com Python, mas ultimamente eu tenho me encantado muito com os dashboards do Power BI. Uma empresa que hoje em dia não trabalha, uma empresa que não trabalha com o material do dashboard do Power BI, acaba tendo uma dificuldade de visualização dos dados. E ele, como tem um contexto geral, traz umas informações muito robustas, é uma das melhores ferramentas no atual momento. Mas, dependendo do meu conjunto de dados, dependendo do que o meu chefe quer, às vezes, eu posso não trazer no Power BI. Eu posso trazer minhas informações direto num Canva, ou até mesmo numa planilha, já faço meus gráficos direto na planilha e já mostro a ele como é que está o comportamento do material. Eu trago agora um casezinho de como a gente se comporta, pelo menos como eu me comporto com as postagens dentro da nossa Clean Aesthetic. Dentro do nosso Clean Aesthetic, lá nós temos serviços, N serviços, que podemos, ao final da apresentação, passarmos esse serviço para vocês e linkarmos vocês direto na nossa página do Instagram ou nas nossas redes sociais, que nós temos esse cuidado de sempre postarmos materiais que passam por um crivo
tanto de qualidade de produção do marketing, como após a postagem desse material, seja vídeo, seja card, a gente tem esse cuidado de fazer uma análise robusta em cima desse material. Então, a gente sempre tem esses mesmos cuidados para que possamos sempre estar evoluindo, sempre estar trazendo um material de qualidade para as pessoas que entram na nossa página e visualizam nossos produtos e nossos serviços. Então, qual seria o principal objetivo do Cleanesthetic para a análise de dados, para as postagens do Cleanesthetic dentro da análise de dados? Como se comportam as reproduções de postagem? Eu preciso saber, de uma forma geral, como está se comportando a reprodução das postagens. Como estão as impressões? Aí eu preciso saber exatamente quantos seguidores e não seguidores visualizam as postagens. Como é que está a minha interação dentro das minhas postagens? Preciso saber qual é o número de curtidas, quantas foram compartilhadas, quantas foram salvas para o seu history, quantos receberam um comentário. Então, eu preciso ter esses objetivos bem delimitados, bem traçados, para que eu possa fazer minhas análises mais robustas. Os dados serão suficientes para responder as perguntas? Eu preciso saber as horas, a frequência que eu vou coletar os dados. Como eu já contei anteriormente, a equipe de marketing posta, em sua grande maioria, 10 horas da manhã, no sábado. Aí, quando dá 10 horas da noite, eu entro na conta do Instagram, do Cleanesthetic, e faço minha prospecção do meu material. Então, eu elaboro todo o meu material, coleto todas as minhas informações. Desde a primeira postagem que a gente fez dos vídeos, até essa última postagem, eu estou com tudo catalogado, sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Então, esse cuidado que o analista de dados precisa ter é imprescindível para que você traga dados robustos, para que você traga as informações fiéis para que os resultados sejam replicados para as próximas postagens. Onde eu vou armazenar meus dados? Atualmente, como eu já falei, eu estou armazenando meus dados no Google Sheet, mas eu posso construir um bot. Existe o Python que me dá essa oportunidade. Eu realmente não tive tempo ainda de fazer esse bot dentro do Python, mas é uma coisa que está dentro dos meus planos. Quando o meu calendário frouxar um pouquinho, a gente vai realmente entrar e fazer esse bot específico para essa coleta, essa prospecção. Qual a melhor forma de armazenamento dos meus dados? Atualmente, eu estou armazenando tudo no meu Sheet, no meu Drive, e a partir daí eu consigo acessar em qualquer parte do planeta. Só preciso de uma máquina direto para que eu possa acessar meu Sheet e trabalhar com os meus dados e gerar meus gráficos. Quais ferramentas eu devo usar para gerar os meus gráficos? Meus gráficos, ultimamente, eu estou usando o Power BI, como eu já falei, pela praticidade e pela qualidade do material. Mas eu preciso ter conhecimento mínimo para que eu possa trabalhar com geração dos meus gráficos. Se eu não souber mexer no Power BI, por exemplo, chega para mim uma demanda na segunda-feira, eu tenho que fazer uma apresentação no final de semana, na sexta-feira. Se eu não tiver o mínimo de conhecimento necessário para que eu mexer, o que eu faço, eu possa bulir, bom nordestino, bulir ou mexer nos nossos dados, no meu Power BI, eu vou quebrar muita cabeça e eu não vou trazer meus gráficos e meus relatórios, não vai ser satisfatório para a geração dos meus dados. Então, eu não vou conseguir responder a pergunta, os objetivos traçados com a minha equipe na segunda-feira. Eu vou me prender muito, eu não vou conseguir responder. Então, qual a melhor forma de você trabalhar com análise de dados? Melhor tabela, melhor planilha eletrônica é sempre aquela que você sabe mexer. Não adianta eu tentar fazer coisas mirabolantes se eu não souber o mínimo de conhecimento para mexer numa planilha ou num Power BI. Eu preciso saber, basicamente,
como importar uma tabela. Eu preciso saber, se eu não souber como importar uma tabela para o Power BI, eu vou ter uma tremenda dor de cabeça, porque eu vou precisar dessas importações diretas para que eu possa salvar os meus gráficos e, a partir daí, eu conseguir salvar os meus dados e, a partir daí, eu construir meus gráficos. Eu preciso ter um conhecimento mínimo eu preciso tratar meus dados. Se eu não souber como excluir ou incluir células, colunas, linhas, fórmulas, muitas vezes eu preciso inserir uma coluna no meu Power BI, eu insiro diretamente nas minhas informações na geração dos gráficos, ou eu insiro diretamente na minha tabela. Se eu não souber fazer esse tratamento dos meus dados, eu não vou conseguir trabalhar com o meu Power BI. Eu preciso saber renomear, eu preciso saber excluir, inserir uma linha, eu preciso importar a primeira linha para o cabeçalho, se eu não souber. Complica muito meu trabalho. Quais são os principais gráficos? Amanhã, no segundo dia, nós vamos ter esse cuidado de trazer alguns gráficos principais, algumas formas principais para tratamento dos dados no Power BI. Então, basicamente, a gente precisa saber os gráficos de coluna, os gráficos de linha. Existem gráficos geográficos maravilhosos, mas que, dependendo da minha informação, dependendo dos meus dados, eu não vou conseguir trazer esse material. Eu preciso de outra gama de informações, outros dados, para que eu possa trazer gráficos mais robustos. Como eu vou trazer um insight direto das minhas coletas, das minhas prospecções dentro do Instagram, eu não vou trazer esses gráficos muito mirabolantes, até porque o prazo dessa apresentação é um pouco curta, então, para gerar gráficos mais robustos, eu precisaria de um pouco mais de tempo. Apresentar as informações solicitadas nos objetivos. Eu não posso fugir em nenhum momento dos meus objetivos. Eu não posso trazer informações que você achar relevante, mas que não foram traçadas com a sua equipe nos objetivos. Porque se a partir desse momento eu não conseguir trazer, eu não conseguir atingir, eu não conseguir trazer e responder todas as perguntas que foram lançadas nos meus objetivos, eu não consigo atingir o que a análise de dados se propõe. Então, eu preciso ter esse cuidado de sempre galgar, sempre estar pareado com a minha equipe e principalmente com os meus objetivos. Se eu não trouxer, não ficar pareado objetivos com geração dos gráficos, dos resultados, eu vou estar fugindo e eu não vou trazer análises robustas e fica complicado os benefícios, melhorar os benefícios para a empresa e minimizar os erros cometidos dentro da empresa. E por que fazer modelagem dos dados? A modelagem dos dados, a gente consegue fazer, com licença, a gente precisa prever, é possível prever o comportamento das pessoas que utilizam as redes sociais. A gente consegue saber exatamente qual o melhor dia de fazer uma determinada postagem. Eu consigo visualizar qual o melhor engajamento, se é um card simples, se é um card dinâmico, se é um vídeo curto, se é um vídeo longo. Então, a gente consegue fazer tudo isso, esse comportamento a gente consegue visualizar dentro dos meus dados. Eu posso indicar para a equipe de marketing como devem ser as próximas postagens. Por exemplo, eu posso indicar para a equipe de marketing me traz um card ou um vídeo e eu digo, gente, esse vídeo não foi muito bem, esse formato desse vídeo não foi muito bem aceito nas últimas postagens, então faz essa alteração. O outro vídeo, por exemplo, um vídeo do dia 1º foi muito, muito bem aceito, mas o vídeo do dia 2, que a pessoa está querendo replicar, não foi muito bem quisto, não foi muito bem aceito pela rede social, pelas pessoas, pelos frequentadores das redes sociais. Então, eu já indico para a minha equipe de marketing, assim, evita fazer vídeos nesse formato e as pessoas vão ter um melhor engajamento e vão interagir mais com as nossas postagens. Eu posso indicar como deve ser essa postagem. Eu posso indicar se os vídeos mais curtos, os vídeos mais longos têm uma determinada interação mais satisfatória com uma visão geral. Então, esse é todo um trabalho
que a gente pode indicar de modelagem de dados bem simples, mas que traz resultados muito satisfatórios para as redes sociais e qualquer conjunto de informações. Dá para a gente fazer uma análise de dados bem robusta, tendo cuidado com os meus objetivos, com as minhas coletas de informações, com os meus tratamentos. Eu consigo fazer uma modelagem de dados perfeita e eu consigo indicar, eu consigo prever muita coisa de comportamento, de situações para a empresa como um todo. Gostaria de passar os contatos da Anitec, o site da Anitec, Nitec Academy. Nós temos também páginas no LinkedIn, no Instagram, e qualquer informação, eu tenho o meu e-mail de contato, e eu também estou disponibilizando o e-mail de contato da Isis, alguma dúvida que precise tirar na construção do nosso material, fiquem à disposição de entrar tanto nas redes sociais da Anitec ou diretamente conosco. Obrigado a todos. Show de bola, Islan. Muito bacana, gente, muito bacana mesmo. Vocês estão de parabéns. Eu só vou voltar lá para a página inicial, que é a nossa bonequinha. Ani, da Anitec. É a famosa Ani, com certeza. Com isso eu abro, eu passo a palavra para o nosso intermediário, o nosso host. Nosso host, que é isso. Para ele dar prosseguimento no nosso workshop. Bom, pessoal, primeiro eu queria perguntar para vocês, né, como é que fica em relação às dúvidas, se vocês gostaram, se vocês entenderam direitinho, se vocês têm algum comentário a fazer, vocês podem falar, levantar a mão, ligar a câmera, ficar à vontade aí com a gente. Gente, por que o meu fundo saiu, hein? Nossa, você só prestou atenção agora. Desde o começo. Eu achei que você tinha tirado. Eu também. Não, eu tirei não. Então, é importante também lembrar, pessoal, que hoje foi só a parte teórica, né? O pessoal amanhã vai colocar a mão na massa, então vocês que têm o interesse de se aprofundar em tudo isso que o Aslan passou aí, amanhã é o dia em que vocês podem até se informar antes, caso vocês sejam daqueles curiosos que gostam de acompanhar ele fazer com a mão na massa, qual que é as ferramentas e como que vocês precisam estar preparados para, de repente, acompanhar tanto ele como a Isis fazer o mão na massa, tá? Pode falar, David, fica à vontade, tá? Pode abrir o microfone, David. Não tem problema, não. Eu vou só encerrar a gravação para vocês ficarem mais à vontade. Que bom que você gostou, Davi. A gente quis passar um overview mesmo, por cima, assim, de tudo que representa, tudo que significa análise de dados, quais são as aplicações, quais são as ferramentas mais utilizadas, bem o início para quem gostaria, né, de se aprofundar, que nem a Anise trouxe, e a gente fica feliz que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade também para deixar aqui no chat, ou para perguntar algo que a gente consiga responder.